Um terremoto midiático irrompeu depois que um ex-jornalista britânico afirmou possuir o que chama de provas irrefutáveis de uma ligação secreta entre Meghan Markle e o príncipe Andrew, que remonta a mais de 2 décadas. Em poucas horas, trechos da entrevista inundaram as manchetes, desencadeando uma onda de especulações sem precedentes, não vista desde o escândalo Epstein. Em Londres, o rei Charles estaria inquieto. Um encontro discreto, a portas fechadas, teria ocorrido sob forte esquema de segurança, revisitando os eventos de 2001. Relatos descrevem uma jovem que apareceu em uma festa luxuosa, seguida por um período de assédio com passeios privados, caminhadas noturnas pela cidade e encontros clandestinos meticulosamente organizados do outro lado do Atlântico. Meghan reagiu com veemência. Seus advogados entraram em ação. Cartas de cessação e desistência foram enviadas e ameaças de ações judiciais foram feitas. Longe de acalmar a tempestade, no entanto, a medida apenas alimentou um debate público ainda mais acirrado. Será que o rei Charles está tentando suprimir um segredo que poderia abalar a monarquia profundamente? E será que Meghan está defendendo sua reputação ou escondendo um capítulo desconhecido de seu passado? No escritório do Palácio de Buckingham, impregnado com o aroma de carvalho e chá Earl Grey, o rei Charles permanecia imóvel. Suas mãos envelhecidas, com os nós dos dedos levemente inchados, marcas do tempo e de pressões indefinidas, repousavam delicadamente sobre a mesa de couro. Contudo, o destino parecia sempre provocá-lo com fissuras na família. Seu olhar estava fixo na tela onde um vídeo era reproduzido em loop incessante. A declaração de um ex-repórter da realeza, um homem banido pelo palácio desde o início dos anos 2000 por suas invasivas reportagens sobre a vida privada do então príncipe Charles e da princesa Diana, foi um choque. A alegação de provas irrefutáveis ligando Meghan Markle ao príncipe Andrew, mais de 2 décadas antes, atingiu o rei como uma corrente elétrica em seus nervos, já à flor da pele. Charles fechou os olhos por um instante, a memória vagando de volta a 2001. Naquela época, Andrew ainda era o arrogante favorito da rainha, recém-chegado de brilhantes viagens internacionais, enquanto Meghan Markle era apenas uma jovem atriz em busca de sucesso em Los Angeles, um nome ausente de qualquer lista de convidados da aristocracia britânica. Se esses dois mundos tivessem realmente se cruzado, seria uma catástrofe midiática irreparável, especialmente após a completa cassação das honrarias concedidas a Andrew em decorrência do escândalo Epstein. O rei não bateu na mesa nem elevou a voz. A raiva de um homem que havia enfrentado dezenas de crises midiáticas, do desastre do caso Camille Gate à morte de Diana, era acompanhada por uma quietude arrepiante. Com um movimento decisivo, empurrou lentamente o tablet para o lado como se estivesse descartando sujeira, embora soubesse muito bem do seu poder destrutivo. Pegou o telefone interno e ligou para sua secretária particular. Sua voz era baixa, ponderada, mas carregada de firmeza. Uma ordem para uma varredura discreta e minuciosa, identificando cada canal por onde o material do extorsionário se espalhava. Charles entendia que, sem uma contenção rápida, essa bomba não só obliteraria o que restava da credibilidade de Andrew, como também arrastaria consigo as vítimas da narrativa sistêmica que Harry e sua esposa haviam cultivado com tanto cuidado na América. A meio mundo de distância de Londres, na grandiosa e isolada propriedade de Montecito, Meghan Markle estava de pé junto à janela com vista para a Flórida, contemplando o ensolarado jardim californiano. Desde o casamento do século em 2018 e a controversa saída dos deveres reais em 2020, ela forjou uma armadura impecável, tornando-se uma mulher moderna e segura de si, destemida ao confrontar preconceitos ultrapassados. Mas, ao ler as manchetes vermelhas e chamativas enviadas por sua assistente, provenientes dos tabloides britânicos, seus lábios se comprimiram numa linha fina, um pequeno hábito que ressurgia sempre que sentia o cerco do escrutínio público se apertando. Um silêncio profundo envolveu os moradores de Sussex. Meghan não telefonou imediatamente para seus representantes nem publicou nada nas redes sociais, sua resposta habitual a acusações infundadas. Ela permaneceu ali, em silêncio, observando a luz do sol filtrar-se pelas folhas, com a mente a 1000 por hora, ponderando todas as possibilidades. Ela sabia melhor do que ninguém que, naquele cenário midiático, o silêncio podia ser uma estratégia ou uma armadilha.
Fragmentos de memórias de seus 20 e poucos anos ressurgiram como rolos de filme borrados. Uma jovem transbordando ambição, frequentando festas da elite em busca de oportunidades. Ela sabia que era preciso agir, mas não naquele momento. Não enquanto o outro lado ainda não tivesse jogado sua última carta. O silêncio dos Sussex na América, aliado à cautela do Palácio de Buckingham na Grã-Bretanha, criou um vácuo aterrador. Fóruns online preencheram as lacunas com milhões de usuários compartilhando suas especulações mais sombrias. Acusações não verificadas, amplificadas pelos algoritmos das redes sociais, começaram a se consolidar como verdades aceitas pelo público. De volta a Londres, o rei Charles levantou-se da cadeira e caminhou até a janela com vista para o pátio do Palácio de Buckingham, onde os guardas trocavam de turno. Murmurou para si mesmo as palavras, se dissipando e contemplando a imensidão do cômodo, mas carregando uma determinação feroz. Ele não era mais o pai indulgente ansioso por uma reconciliação com Harry. Era um soberano diante do imperativo de salvaguardar a sobrevivência da monarquia. Seus olhos se estreitaram enquanto fitavam o vazio. Preciso saber a verdade antes que o mundo a escreva por mim. Nas profundezas dos corredores ecoantes do Palácio de Buckingham, uma investigação discreta começara a girar como engrenagens de um relógio precisamente lubrificadas. Por ordem direta do rei, seu guarda-costas mais confiável, um homem de olhos gélidos e a capacidade de se camuflar nas sombras, começou a seguir os rastros do ex-repórter. Arquivos antigos em papel e digitais, detalhando as conexões do príncipe Andrew no início dos anos 2000, foram consultados e examinados um a um. As descobertas iniciais trouxeram uma sensação de alívio ainda que contida. Todas as acusações feitas pelo jornalista pareciam baseadas em boatos de segunda mão, fragmentos desconexos de partes envolvidas em um caos, totalmente desprovidos de qualquer evidência física suficientemente robusta para serem levadas a julgamento. Contudo, assim que o palácio se permitiu um suspiro cauteloso, os algoritmos das redes sociais se anteciparam por um passo devastador. Uma fotografia surgiu e se espalhou com a ferocidade de um incêndio florestal pelo X e Instagram. Era uma imagem de baixa resolução, com um leve tom amarelado típico das primeiras câmeras digitais. A foto capturava o convés de um iate luxuoso. A luz do sol do Mediterrâneo brilhava com tanta intensidade que quase incomodava os olhos. No centro, estava uma jovem de cabelos escuros, sorriso radiante e olhos que transbordavam confiança. Uma aparência tão surpreendentemente semelhante à de Meghan Markle. Era impressionante. Ela estava perto do príncipe Andrew, cuja mão repousava levemente em sua cintura, num gesto carregado de significado. A intimidade ia além de uma conversa superficial e educada. Havia um ar descontraído e libertador, típico de festas extravagantes onde os limites morais eram deixados para trás com o rastro das ondas. A opinião pública mudou num instante. O que antes fora descartado como a mera ostentação de uma ex-repórter ávida por fama, agora tinha a tão desejada comprovação. Os tabloides atacaram com a brutalidade que lhes era característica. Peritos em análise facial forense foram convocados para dissecar cada traço, a estrutura das maçãs do rosto, o formato do nariz, até mesmo a pequena pinta no rosto da mulher. A suspeita deixou de ser uma vaga conjectura. Transformou-se em uma dissecação pública. Os apoiadores de Meghan reagiram, apontando indícios reveladores de manipulação digital, mas suas vozes foram rapidamente abafadas por uma torrente de insultos e condenações triunfantes do campo oposto. Talvez estejam escondendo algo, tornou-se o pensamento predominante, corroendo a confiança pública. Na Califórnia, a atmosfera dentro da propriedade Montecito passou do silêncio à tensão cortante. Meghan estava sentada sozinha em seu escritório particular, o brilho azul frio da tela do computador refletindo em seu rosto pálido de fúria e um lampejo de choque. Ela encarou a fotografia congelada na tela, seus dedos finos agarrando a borda da mesa de madeira com tanta força que os nós dos dedos empalideceram. A sensação de estar encurralada despertou seus instintos de sobrevivência mais formidáveis. Ela não chorou nem desabou em pânico. Em vez disso, seus olhos brilharam com uma determinação fria e calculada. Ela entendeu que aquilo não era um boato qualquer. Era um ataque direto à sua dignidade e ao futuro político e empresarial que ela havia construído com tanto esforço. Cada toque deliberado de seus dedos na mesa sinalizava o fim. Ela pegou o telefone, os lábios comprimidos em uma linha fina e inflexível.
Sem uma única palavra desperdiçada, discou os números de escritórios de advocacia de primeira linha em Londres e Nova York. A ação foi rápida, precisa, como uma peça de xadrez avançando em um jogo onde a própria vida estava em jogo. Enquanto especialistas em perícia fotográfica continuavam a discutir se a imagem apresentava vestígios de alteração por IA ou manipulação no Photoshop, a verdade em si parecia importar menos do que o peso da suspeita. No fundo, Meghan sabia que estava enfrentando a mais macabra campanha de assassinato de reputação que já havia visto. Uma em que o passado, real ou inventado, estava sendo usado como arma para aniquilar seu presente. A máquina jurídica de Meghan Markle entrou em ação na velocidade de um exército em alerta máximo. Dentro de seu escritório na Califórnia, o incessante ruído dos teclados ecoava como tambores de guerra. O que havia começado como choque transformou-se rapidamente em uma energia fria e cortante. Uma enxurrada de cartas severas com intimações e ordens judiciais, estampadas com o logotipo de escritórios de advocacia de primeira linha que cobram milhares por hora, inundou as redações e contas de mídias sociais mais influentes. Ela supervisionou pessoalmente o roteiro e a filmagem de sua declaração oficial em vídeo, selecionando meticulosamente os ângulos da câmera e a iluminação para projetar uma calma inabalável. No breve vídeo, Meghan não vacilou. Seu olhar fixou-se diretamente na lente, uma declaração inabalável de que a fotografia do iate não passava de produto de edição maliciosa. Ela classificou o ocorrido como uma campanha difamatória orquestrada, uma tentativa desesperada de destruir os valores que ela defendia. Harry apareceu ao lado da esposa em um pequeno evento beneficente realizado logo depois. Embora tentasse sorrir para as câmeras, seus gestos traíam a fachada de compostura. Suas mãos não paravam de mexer na barra do paletó. Seus olhos percorriam o local constantemente, como se estivessem vasculhando a multidão de repórteres em busca de ameaças ocultas. Rugas profundas de exaustão e extrema tensão marcavam seu rosto. Ele permaneceu ali, protegendo Meghan com uma proteção quase instintiva. Contudo, por baixo da superfície, a dúvida começava a corroê-lo. Ele estava muito familiarizado com os ataques da mídia contra sua família. Mas o ressurgimento do nome Andrew, seu tio já afundado em escândalos, despertou uma inquietação incomum. Ele insistia que sua família era vítima da mídia tóxica. No entanto, sua voz não tinha a convicção radiante de outros tempos. A feroz contraofensiva do Sussex não extinguiu o incêndio. Em vez disso, aprofundou a divisão mundial. Metade acreditava na declaração de Meghan, vendo-a como o símbolo de uma mulher esmagada por um sistema ultrapassado. A outra metade começou a murmurar o velho provérbio: onde há fumaça, há fogo. A suspeita se insinuou até nos recantos mais dignos do palácio de Buckingham. O rei Charles, embora desesperado para confiar e proteger seus filhos, manteve uma distância cautelosa. Ele não emitiu declarações de apoio, apenas um silêncio autoritário enquanto observava a batalha de longe e instruía discretamente sua equipe de segurança a prosseguir com sua investigação independente. A reviravolta inesperada aconteceu quando um tabloide londrino, guiado por seus instintos predatórios, enviou repórteres para vasculhar antigos arquivos de publicidade. Depois de dias analisando listas de modelos dos anos 2000, eles descobriram a resposta. A mulher na fotografia não era Meghan Markle. Era quase certamente uma modelo canadense semi-profissional cuja estrutura facial e sorriso tinham uma semelhança impressionante com os de Meghan. Ela havia participado de uma sessão de fotos promocional para uma marca de iates de luxo na mesma época do evento do Príncipe Andrew. A correção foi publicada rapidamente, acalmando a multidão frenética como um balde de água gelada. O grupo de Sussex nos Estados Unidos respirou aliviado, com uma vitória legal e midiática garantida. Mas a calma durou pouco. Em Londres, o rei Charles segurava a última edição do jornal sem demonstrar qualquer sinal de alívio. Permanecia imóvel ao lado de sua escrivaninha, contemplando o silencioso pátio do palácio. No fundo, uma inquietação persistente permanecia vívida. A fotografia podia ser falsa, a identidade da modelo confirmada, mas as alegações de uma ligação secreta pairavam como um fantasma inextinguível. Charles dobrou o jornal lentamente, a voz baixando enquanto falava consigo mesmo no silêncio. A foto pode ser falsa, mas e o resto da história? A pergunta não era apenas para Andrew. Carregava uma dolorosa corrente subterrânea de dúvida dirigida a Nora, do outro lado do mundo. 3.
O tênue crepúsculo invernal de Londres penetrava pelas altas e estreitas janelas de uma mansão isolada nos arredores da cidade, onde o rei Charles decidira dar um passo ousado. Ele estava sentado em uma velha poltrona de veludo, as mãos cerradas com força para disfarçar a crescente inquietação sob sua postura régia. Diante dele estava o ex-repórter, o homem que havia desencadeado a tempestade. Sumira a arrogância que demonstrava na televisão. Agora, ele se curvava ligeiramente, os olhos percorrendo o corpo com um cansaço cauteloso, mas incapaz de esconder completamente a satisfação presunçosa de ter conseguido uma audiência privada com o chefe da monarquia em uma sala reservada. O silêncio na sala era tão profundo que o crepitar da lenha na lareira soava como pequenas explosões. O rei Charles não falou primeiro. Ele usava o silêncio e a autoridade real como uma câmara de pressão, obrigando o outro a ceder primeiro. O repórter pigarreou e começou a folhear lentamente as páginas da memória, retrocedendo 20 anos. Segundo ele, o evento não havia ocorrido em um iate ensolarado como na fotografia, mas em um jantar elegante e discreto dentro de uma casa de campo nos arredores de Londres, onde o protocolo era deixado de lado, do lado de fora dos portões trancados. Ele descreveu uma jovem cuja aparência e trejeitos tinham uma semelhança impressionante com Meghan. Não chegou a afirmar com certeza, embora a implicação fosse clara de que quase certamente se tratava dela. Ela surgira como uma rosa misteriosa entre figuras poderosas, com o príncipe André entre as mais proeminentes. O que apertou o peito de Charles não foram as histórias de depravação, mas a sugestão de uma orquestração meticulosa. O repórter descreveu como a mulher havia sido cortejada de maneiras incomuns. Visitas privadas a palácios antes do horário de abertura, passeios noturnos pela cidade em carros com vidros escuros e encontros íntimos cuidadosamente planejados que não deixavam rastros em nenhuma agenda oficial. Charles ouviu, com o rosto impassível como pedra. Contudo, no fundo, uma dúvida dolorosa começou a se instalar. Ele procurou por uma falha, um detalhe ilógico que lhe permitisse descartar todo o relato. Mas a cronologia coincidia demasiadamente com as breves viagens de Meghan à Europa em busca de oportunidades de carreira para que ele a descartasse de imediato. Cada pequeno hábito, cada maneirismo e gesto, recordou o repórter, pintava um retrato perturbadoramente familiar. O conflito interno do rei intensificou-se quando o repórter admitiu uma dura verdade. Ele não possuía documentos, contratos, nem mesmo uma única fotografia nítida. Tudo se baseava em lembranças pessoais e numa colcha de retalhos de anedotas fragmentadas. O homem olhou diretamente nos olhos de Charles com um desafio aberto, como se dissesse que sabia que ele detinha um veneno sem antídoto, uma suspeita impossível de provar. A reunião terminou quando a escuridão total envolveu a mansão. O rei Charles se levantou e caminhou pelo corredor, com uma expressão mais pesada do que nunca. Cada passo no piso de madeira soava seco e solitário. Ele não sentia alívio pela ausência de provas concretas. Pelo contrário, estava horrorizado com o poder destrutivo de coisas que não podiam ser verificadas. Ao acomodar-se no banco de trás do carro que o aguardava, voltou-se para seu secretário particular de confiança, com a voz carregada de exaustão. Compreendia que, no mundo da monarquia e da mídia, uma verdade não comprovável era muito mais aterradora do que uma mentira descarada. Era como uma fissura oculta sob os alicerces, invisível, mas capaz de derrubar toda a estrutura a qualquer momento. O rei olhou pela janela do carro, contemplando o reflexo de seu próprio rosto envelhecido e impotente, enquanto fantasmas do passado surgiam, prontos para devorar o frágil fragmento de sua família. A fraca luz amarela do abajur no escritório dos Montito pouco fazia para dissipar o frio que envolvera Harry após a longa ligação de Londres. Ele se deixou cair na poltrona de couro, o telefone ainda tão apertado em sua mão que as pontas dos dedos ficaram brancas. A voz do pai, baixa, cansada, mas urgente, ainda ecoava em seus ouvidos, relatando os detalhes do encontro secreto com o ex-repórter. Não era uma ordem, nem uma acusação, mas um aviso de um homem que tentava desesperadamente impedir que o filho fosse arrastado pela onda avassaladora. Harry sentiu uma reação em cadeia de colapso se desenrolando dentro de sua mente. Ele sempre confiara em seus instintos e na feroz proteção que sentia por sua esposa. Mas os detalhes de uma sequência gravada de 20 anos atrás agora se encaixavam com cruel precisão. Ele fechou os olhos tentando afastar as cenas imaginadas.
Uma jovem Meghan passeando por palácios silenciosos tarde da noite ou sentada nos carros escuros que seu pai descrevera. As coincidências de tempo e lugar se encaixavam como peças de um quebra-cabeça afiadas como navalhas, ainda não formando uma imagem completa, mas afiadas o suficiente para destruir a frágil ilusão de paz que haviam mantido por tanto tempo. Ele se levantou e caminhou sem rumo pelo quarto escuro, a respiração curta e irregular. Questões que sempre foram tabu em seu casamento agora brotavam e cresciam como ervas daninhas. Ele se lembrou das histórias que Meghan contava sobre seus anos difíceis, porém ambiciosos, na Europa, detalhes que ele antes considerara prova de sua determinação. Agora, carregavam uma sombra inquietante e ambígua. Harry sentia-se como um homem em cima de um iceberg à deriva no meio do oceano, observando rachaduras, como teias de aranha, se espalhando sob seus pés, sem poder impedi-las. Num acesso de agitação, derrubou várias pastas da mesa. O farfalhar seco dos papéis caindo apenas amplificou o horror que o consumia por dentro. Enquanto Harry mergulhava em um turbilhão mental, Meghan optou por uma resposta de silêncio arrepiante. Permaneceu no corredor, sua sombra alongada sob a luz tênue, observando silenciosamente a desintegração do marido através da porta entreaberta. Ela não entrou para confortá-lo, nem ofereceu qualquer explicação para os detalhes recém-vazados. Seu rosto permaneceu frio e impassível, mas seus olhos estavam profundos e indecifráveis. O silêncio não era uma admissão. Contudo, faltava-lhe a fúria justa que se esperaria de alguém falsamente acusado, e essa ausência apenas aguçou a angústia da dúvida no peito de Harry. Lá fora, o mundo prendia a respiração. A mídia internacional estava claramente dividida em dois campos. De um lado, buscavam incessantemente estranhas coincidências no passado de Meghan para reforçar teorias sobre uma ligação com Andrew, enquanto do outro, a outra parte a defendia ferozmente contra ataques baseados em memórias sem provas. A imagem pós-realeza que os Sussex haviam construído com tanto cuidado, alicerçada na verdade e na compaixão, estava sendo violentamente abalada. Parceiros de negócios tornaram-se cautelosos. Convites para colaborações diminuíram, substituídos por uma observação fria e vigilante. Naquela noite, Harry não dormiu. Ficou sentado sozinho na vasta sala de estar, encarando o vazio. A pálida luz do luar banhava seu rosto magro, iluminando a expressão atônita de um homem que se dava conta de que a pessoa que mais amava poderia carregar um passado que ele jamais havia realmente vivenciado. A milhares de quilômetros de distância, em Londres, o rei Charles estava diante da janela com vista para o jardim de inverno do palácio. Seu semblante era severo, a habitual indulgência havia desaparecido, substituída pela firmeza de um guardião da coroa. Ele falava em voz baixa com o conselheiro que estava atrás dele, suas palavras carregando tanto tristeza quanto uma determinação inabalável. Se alguma vez surgirem provas concretas, a família real não demonstrará qualquer clemência. A declaração pairou no ar como uma sentença suspensa, sinalizando que a frágil situação dos Sussex poderia não passar de uma ilusão prestes a desmoronar. A tempestade midiática, após varrer o local e deixar profundas cicatrizes, começou a diminuir ao ritmo implacável da era digital. Surgiram manchetes mais recentes e sensacionalistas. Correções esporádicas sobre a fotografia forjada do iate começaram a aparecer nos principais sites de notícias, mas nunca alcançaram nem de perto o enorme engajamento das acusações originais. A multidão desviou o olhar para o próximo escândalo, deixando para trás um rastro de confiança destruída e reputações manchadas. Meghan Markle reapareceu em público com uma cautela sem precedentes. Em eventos beneficentes e transmissões ao vivo, ela optou por roupas em tons neutros e discretos, maquiagem leve e sutil para projetar a dignidade serena de uma mulher que havia superado uma tempestade. Cada gesto, desde a forma como colocava a mão sobre o coração até a leve inclinação da cabeça enquanto ouvia, era calculado com precisão para reconquistar a simpatia de seus apoiadores. Contudo, no fundo do olhar da duquesa, o brilho penetrante e autoconfiante de antes havia se apagado, substituído por uma reserva cautelosa. Ela se movia como se o chão sob seus pés não fosse mais pedra sólida, mas gelo fino que poderia se romper a qualquer momento.
Harry, por outro lado, parecia um homem transformado. Ele tentava manter a imagem de uma família estável e feliz diante das câmeras, mas os esforços pareciam forçados e frágeis. Nas fotos conjuntas, suas mãos já não se entrelaçavam com a confiança absoluta da esposa. Em vez disso, ofereciam toques hesitantes e mornos, sem calor. Ele passava mais tempo sozinho no escritório, refugiando-se em esportes radicais como forma de escapar das perguntas sem resposta. A obsessão pelas coincidências sobre as quais seu pai o alertara não desapareceu. Simplesmente afundou, queimando como brasas que nunca se apagam completamente, bloqueando seu caminho de volta à verdadeira paz ao lado da mulher por quem um dia fora apaixonado. Em Londres, o ritmo superficial do Palácio de Buckingham parecia ter voltado ao normal. No entanto, a atmosfera em seu interior carregava um tom mais pesado e sombrio. O rei Charles III frequentemente passava o final da tarde caminhando sozinho pelo jardim de inverno, onde galhos nus se estendiam em direção a um céu cinza ardósia, como finos dedos esqueléticos. Ele compreendia que, mesmo sem novas evidências concretas, essa batalha havia alterado fundamentalmente a paisagem. A confiança pública na marca Sussex fora abalada até as raízes, e a sombra de um passado questionável, real ou inventado, havia sido gravada na memória coletiva. O rei permaneceu imóvel diante de uma estátua de pedra coberta de musgo, o olhar fixo no horizonte distante onde o sol se punha. Ele sabia que, nesta era digital, a verdade já não era a única moeda que importava. O que importava mais era a interpretação e as emoções da multidão. Uma dúvida bem colocada e no momento certo poderia causar uma devastação muito maior do que 1000 acusações formais. O passado, por mais profundamente enterrado que estivesse, sempre encontraria uma brecha por onde vazar, alimentado pela tecnologia e pela curiosidade humana. Em seu escritório, Charles fechou lentamente o último dossiê sobre o assunto. Não se sentia nem vitorioso nem aliviado. Em voz baixa, falou com o conselheiro, permanecendo invisível nas sombras. Palavras carregadas de amarga reflexão sobre a era que governara. Nesta época, o passado nunca dorme de verdade, e a verdade, seja ela qual for, sempre encontrará um jeito de vir à tona. Segredos podem permanecer submersos no fundo, mas as ondas que criam ecoarão indefinidamente. Um lembrete silencioso de quão frágil pode ser a honra em um mundo onde um único clique é suficiente para mudar qualquer destino. Depois de terminar a história, na sua opinião, o silêncio de Meghan durante toda a investigação é uma tática psicológica inteligente para se proteger, ou é uma admissão silenciosa de um passado que ela não quer confrontar? Compartilhe suas ideias conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.